Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje, componente curricular Língua Portuguesa. Esse é o vídeo 12, é o primeiro vídeo do segundo bimestre letivo e ele vai tratar da tipologia textual História em Quadrinhos. Você gosta de história em quadrinhos? Elas fizeram parte da sua infância? Qual o seu super-herói favorito? Vamos acompanhar essa aula e descobrir o que é uma história em quadrinhos, como ela é formada, suas características, seus objetivos. Então, vamos juntos. A história em quadrinhos, ela também é chamada de HQs, tirinhas, gibis. Faz parte da nomenclatura da história em quadrinhos. A primeira história em quadrinhos no Brasil foi o Tico Tico, lá em 1905. Depois, Turma do Pererê, do quadrinista Ziraldo, criador do Menino Maluquinho, que vocês conhecem, né? Um personagem muito conhecido nas HQs. Depois do Ziraldo, veio Maurício de Souza, com a criação da Turma da Mônica, em 1959. É impossível falar de história em quadrinhos sem ressaltar esses dois ícones, o Ziraldo e o Maurício de Souza. São dois renomados quadrinistas brasileiros. A história em quadrinhos é um tipo de texto narrativo que combina textos e imagens. A história é contada numa sequência de quadros, daí o nome História em Quadrinhos. Vale lembrar que ela é sempre lida da esquerda para a direita, no sentido horizontal. A história em quadrinhos é um texto narrativo, portanto, apresenta elementos da narrativa, como o enredo, o início, o meio e o fim da história. Também percebemos o espaço onde ela acontece, se é no campo, se é numa praça, se é no cinema, se é numa casa. E ainda temos o tempo que ela acontece, se é numa manhã, se é à tarde, à noite, se ela dura semanas, se ela dura anos. Enfim, o tempo também faz parte, né, do texto narrativo. Vamos perceber também na história em quadrinhos que ela apresenta sempre um título. Percebam aí na história Chico Bento em Pamonha. Então, apresenta um título ao personagem. E também no final da história sempre aparece a palavra fim, diferente dos textos em prosa, né, que não podemos colocar essa palavra. Já nas HQs é muito comum aparecer a palavra fim no último quadrinho. Outro recurso também muito usado pelos autores das histórias em quadrinhos é a questão da expressão do rosto e do corpo, né? Vão mostrar o sentimento que o personagem está sentindo naquele momento. Perceba a expressão facial da Rosinha e do Chico no primeiro quadrinho, eles estão felizes, né? No segundo quadrinho, Chico fica desapontado. Perceba que gotículas são expelidas do rosto dele. E no terceiro, essas ondas aqui, esse tipo redemoinho, indica que ele deu uma reviravolta e está zangado, né, chateado. E a Rosinha está preocupada, sem entender o que aconteceu, o que ela fez para ofender o Chico, né? Então, são recursos que os autores das tirinhas encontram para escrever seus textos, tá? Então, fiquem atentos a esses recursos presentes nas histórias em quadrinhos, ok? O objetivo das histórias em quadrinhos é divertir o leitor por meio de narrativas engraçadas ou aventuras de heróis. Porém, elas podem ter função didática
como em campanhas publicitárias de cunho informativo, tá? A história em quadrinhos serve para divertir o leitor, né? Traz humor com aquela quebra de expectativa no desfecho da história. A gente espera acontecer uma coisa e é surpreendido com outra que provoca o humor. E também pode ter uma função didática para ensinar, para informar, principalmente em campanhas publicitárias. Vamos apresentar aqui uma tirinha onde o cunho aqui é divertir. Apresenta aí uma tirinha de diversão. Numa sala de aula, a professora chega e pergunta ao Chico: Olha, Chico, Maria tinha uma dúzia de goiabas. Ela comeu 10. Com que Maria ficou? E o Chico responde: com uma baita dor de barriga. Percebam aí que provoca humor por conta da quebra de expectativa. A professora faz uma pergunta matemática, espera que o Chico responda esse problema, né? Encontre a solução desse problema, dê uma resposta matemática. O Chico já entende outra situação, que a Maria comeu tanto a ponto de dar dor de barriga. Então, essa quebra de expectativa é o que provoca humor nas histórias em quadrinhos, provoca diversão, certo? Criada para divertir. No caso dessa tira do Maurício de Souza, tá? Vamos ver aqui essa tirinha que é para informar, tá? Ela é educativa, falando sobre o uso de máscaras. Essa tirinha foi criada na campanha agora contra a Covid, esclarecendo aí o uso das máscaras, a importância do uso de máscaras. Então, aqui ele tem um cunho didático, não é para divertir, é para informar, tá? É para ensinar a necessidade de usarmos as máscaras, ok? Então, pode ser usada para divertir, pode ser usada em campanhas, né? Para vacinação, por exemplo, né? Qual é a linguagem das HQs, das histórias em quadrinhos? Elas podem usar desde uma linguagem mista, que é aquela que emprega a linguagem verbal e não verbal ao mesmo tempo, ou seja, vai apresentar texto e imagem, ou então ela vai apresentar uma linguagem não verbal, que é aquela feita só por imagens, tá bom? Nessa última, o leitor vai fazer a leitura das imagens, ele vai compreender a história fazendo a leitura das imagens, certo? Enquanto que na linguagem mista, nós temos aí os dois recursos. Nós temos o texto, a linguagem verbal, que é a fala dos personagens, e também temos a linguagem não verbal, que são as imagens, certo? Por isso, é linguagem mista. Já a linguagem não verbal, ela se vale apenas das imagens, tá? Para contar a história. Somos nós, os leitores, que vamos fazer a leitura das imagens, tá certo? Então, vejam aí a não verbal. O anjinho, ele está passeando e vê o Cebolinha brincando de carrinho. No segundo quadrinho, ele vai passando e vê o Cascão brincando com o carrinho. Então, ele tem uma ideia. Vai lá para o céu, né, onde ele mora, e vai brincar com seu aviãozinho, certo? Então, somos nós que fazemos essa leitura, tá bom? Quando a historinha tem a linguagem apenas com imagens, a linguagem não verbal. Um recurso muito comum nas HQs são as onomatopeias, certo? É muito comum o uso de onomatopeias. O que é isso, professora? Onomatopeia é uma figura de linguagem que consiste na utilização de uma palavra especial para representar um som. Por exemplo, bum é um som que nós fazemos na tentativa de imitar a explosão da bomba. Drink é um som que nós fazemos na tentativa de imitar o toque do telefone, certo?
Cabrum, quando chove, né? Troveja, cai raios, e a gente tenta imitar esse som. Então, aí é uma onomatopeia. Cabrum, como se fosse um raio, né? Fonfon, que é o som da buzina. Percebam que aqui eu coloquei algumas onomatopeias que vêm soltas, né? Às vezes apresenta apenas o quadrinho com a onomatopeia, mas outras podem vir dentro dos balões, tá bom? Como é o caso aqui dessa onomatopeia. Um bloop, o personagem está tremendo de medo, né? Nhaque é o som da mordida. Bru, frio, o personagem sente frio para representar o frio. Tchu, choro. Gru, raiva. Boa, também choro. Chomp, chomp, alguém comendo. Então, elas podem vir soltas, né, no quadrinho, ou elas podem vir dentro de balões e apontando para os personagens. São onomatopeias, palavras especiais que tentam representar sons, tá? Vejam aí essa tirinha onde o pai do Cebolinha está irritado com o som. Bum, 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 que é o Cebolinha batendo no seu tambor. Cebolinha, quer parar de fazer barulho? Buá, buá. Olha o pai aqui, desapontado, pediu para o menino parar de fazer barulho e ele foi chorar, né? Fazer mais barulho ainda. Então, as palavras bum, 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 buá, buá, são onomatopeias, palavras que tentam imitar sons, sons praticados por humanos ou por objetos, animais, coisas, né? Fenômenos naturais. Outro recurso nas HQs são as interjeições, tá? Não confundam onomatopeias com interjeições. As interjeições são palavras e expressões que indicam emoções, sentimentos, sensações. Por exemplo, psiu, oba, ah, ó, ai, ui, show, fora, rufa. Então, são palavras que expressam sentimentos, tá bom? Sensações, indicam emoções. Por exemplo, olha essa tira do H. O personagem chega e diz: vou dar um aumento de 50% para todos vocês. Olha a reação. Oba! Viva! Uau! Adoro o 1º de abril. Percebam as palavras oba, viva, uau. São exemplos de interjeições. São palavras que expressam aqui a emoção, a felicidade que eles estão sentindo com a notícia. E aqui no último quadrinho, pessoal, há a quebra de expectativa na tirinha de humor, de diversão. A gente esperava que fosse verdade, né? Mas o personagem diz que é 1º de abril, dia da mentira, e isso é o que faz o humor nessa tirinha, ok? Geralmente, o texto utiliza um discurso direto, ou seja, não há narrador. São personagens que estabelecem um diálogo entre si. O que é um diálogo, pessoal? A conversa, tá? A conversa entre eles. Para isso, há a utilização de balões. A forma e o contorno deles representam a expressão desejada no momento da comunicação, certo? Então, entre os personagens, há uma conversa, há um diálogo, que é colocada normalmente entre balões. E a forma, o contorno desses balões representará a expressão desejada no momento da comunicação. O contorno dos balões, o formato dos balões será assunto da próxima aula. Ok, pessoal? Aguardem nosso próximo vídeo falando sobre o formato dos balões. Agora é hora da atividade no seu livro didático, páginas 74 a 77.
onde você fará o aprofundamento desse assunto com o seu professor de turma, ok? Então, eu me despeço aqui de vocês, desejo bons estudos. Até a próxima aula.